Capítulo 35 Início do torneio principal, parte 1. Os 3 primeiros níveis eram a fundação da técnica parede de ferro. Cada nível depois disso dará ao cultivador um aumento maciço em sua força. Uma vez que essa arte marcial corporal for treinada para o 4º nível, o corpo do cultivador será tão resistente e impenetrável como uma parede de ferro. Isto significava que Zhao Feng poderia ir contra Xin Fei apenas com seu corpo e a maioria dos cultivadores do 4º e 5º rank não poderia prejudicá-lo. O 4º nível da técnica de parede de ferro não só fortalecia a pele, como também fortalecia os ossos moldando-os interiormente, o que significava que a força do cultivador ultrapassa de longe outros do mesmo nível. Zhao Feng sentiu que a mudança dentro de seu corpo era muito óbvia. Sem usar a força interior, todos os seus movimentos e ações ainda conteriam um poder sem precedências. Eu posso facilmente derrotar os cultivadores do 4º rank com apenas o meu corpo. Posso até lutar com alguns do 5º rank. Zhao Feng respirou fundo e examinou seu corpo. Neste momento, Zhao Feng finalmente percebeu a grandeza de uma habilidade corporal de artes marciais. Se ele, anteriormente, tivesse treinado a técnica parede de ferro para o 4º nível, ele não teria tido dificuldade em lutar contra os 3 assassinos. Teng. Zhao Feng saiu da lagoa e consolidou sua fundação. Então, ele caminhou até a entrada da caverna. A entrada foi completamente bloqueada pelas rochas. No entanto, Zhao Feng ainda podia ver o redor do desfiladeiro por entre o espaço nas rochas. Ele ainda não saiu. Zhao Feng franziu as sobrancelhas. O lobo de olhos azuis estava deitado no desfiladeiro, dormindo. Zhao Feng não se atreveu a fazer qualquer movimento suspeito. Tudo o que ele fez foi mover algumas das rochas menores para o lado. Neste exato momento, o lobo uivou. Zhao Feng sentiu-se impotente quando voltou para o interior da caverna. Sendo uma besta mortal de alto nível, o lobo de olhos azuis tinha os sentidos ao extremo. Tentar enganá-lo não seria fácil. Ainda há mais 2 dias até que o torneio principal comece. Zhao Feng ficou ligeiramente irritado quando mergulhou dentro da lagoa. Ele não conseguiria atravessar o desfiladeiro à força. A força do lobo gigante estava no 8º rank do caminho marcial. Todos os cultivadores abaixo da 7º rank seriam mortos instantaneamente. A cada 3 níveis haveria uma enorme diferença. Por exemplo, um cultivador no auge do rank 6 perderia facilmente para um cultivador que atingiu o rank 7, nas mesmas circunstâncias. O lobo era um mestre marcial como tinha alcançado o rank 8. Mesmo alguns anciões da seita não poderiam vencê-lo. Zhao Feng decidiu que se ele não pudesse sair, ele deveria apenas cultivar. Deitado na lagoa ele circulou a técnica de respiração cruzando o ar e a técnica parede de ferro novamente. Embora o líquido vermelho ainda ajudasse e muito a habilidade corporal, seu cultivo agora estava muito mais lento do que antes. 2 dias se passaram em um piscar de olhos. A técnica parede de ferro de Zhao Feng tinha aumentado aos trancos e barrancos outra vez, embora não alcançasse o 5º nível. Durante todo esse período, ele havia comido um ginseng de sangue e um broto de bambu de sangue de 500 anos de idade. Zhao Feng então comeu um sésamo espiritual de sangue e sentiu sua força interior ser purificado em uma excelente qualidade. Com a ajuda do ginseng de sangue e da lagoa vermelha, o nível de sua força interior tinha atingido o pico do rank 5, não era mais fraco do que Zhao An.
O uso do broto de bambu de sangue foi ainda mais útil. Ele ajudou a excretar o veneno no corpo. Tendo usado tantos recursos preciosos, havia alguns resquícios de veneno dentro de seu corpo e também tinha alguns pequenos ferimentos internos. Mas depois de usar o broto de bambu de sangue, ele sentiu um espesso líquido preto expelir várias vezes de seu corpo, o que o ajudou a se livrar do veneno e ele sentiu suas lesões internas curar. Neste momento, a força interior de Zhaofeng estava no auge do Rank 5 e seu cultivo estava chegando ao pico do Rank 5 também. Sua técnica parede de ferro estava quase no auge do 4º nível. Mas ele não se sentia feliz. Hoje é o início do torneio principal. Zhaofeng balançou a cabeça tristemente. Ele ainda estava preso dentro da caverna e ele não podia sair. Ao mesmo tempo, Cidade Pluma do Sol, Seitazal. Todos os discípulos internos de elite haviam aparecido. Primeiro lugar Zhao Linlong, segundo lugar Zhao Shi, terceiro lugar Zhao An. Todos os gênios haviam chegado. Porque ele ainda não está aqui. Os lindos olhos de Zhao Yufei observaram em torno do lugar, mas ela não podia ver Zhaofeng. Zhaofeng finalmente alcançou o rank 4 do caminho marcial depois de meio mês. Isso incluiu a ajuda de a técnica de respiração cruzando o ar e recursos preciosos. No palco, havia 50 cadeiras dispostas em 5 fileiras. Nos assentos havia 50 discípulos internos. As 50 cadeiras representavam os 50 pontos de discípulos internos. Os primeiros 3 proprietários de cadeiras eram os 3 principais discípulos da seita Zhao. Todos tinham atingido pelo menos o rank 5 do caminho marcial. Olhando para suas auras, podia-se ver que Zhao Shi e Zhao An tinham recentemente alcançado o 5º rank. Quanto ao número 1 dos discípulos internos, Zhao Linlong, ele nunca abriu os olhos desde o início, tornando-o ainda mais misterioso. Ele nunca abriu os olhos para assistir a qualquer luta. Porque o discípulo externo Zhaofeng não está aqui. Sim, ouvi dizer que ele venceu um cultivador do 4º rank usando apenas a força de um artista marcial a meio passo. Os discípulos da seita discutiram. Apenas um pequeno número de pessoas de alto nível da seita Zhao percebeu que Zhaofeng não estava aqui. No palco. Se ele estivesse aqui e estivesse no 4º rank do caminho marcial pelo menos, ele seria capaz de alcançar os 5 primeiros sem problema, um velho de barba branca murmurou para si mesmo. Este velho de barba branca era o principal juiz do torneio dos discípulos externos, aquele que tinha bloqueado o ataque de Zhao Tianjin. Hoje ele também era um dos 2 principais juízes do torneio principal. HMPH. Se ele puder chegar, então o sol deve vir do sul. Os olhos de Zhao Tianjin cintilavam violentamente, mas então ele pensou com suspeita, mas por que a águia cinzenta, aquela que tomou a missão, ainda não relatou nada? Dentro da floresta nuvem do céu, na caverna. Zhaofeng estava agarrando o último fio de esperança. O tempo passou lentamente. Ele estava certo de que o torneio principal tinha começado agora. Com o lobo de olhos azuis de guarda lá fora, Zhaofeng não se atreveu a fazer qualquer movimento brusco. Tudo o que ele podia fazer era cultivar devidamente a técnica de parede de ferro e a técnica de respiração cruzando o ar. Outro dia passou em um flash. A técnica de parede de ferro de Zhaofeng atingiu o pico do 4º nível. Sua força interior tinha alcançado o limite do 5º rank. Até mesmo seu cultivo avançava lentamente para o pico do 5º rank.
Um dia se passou desde o início do torneio principal. Zhao Feng não tinha mais esperança. Embora o torneio dos discípulos internos fosse importante, não era tão importante quanto sua própria vida. Além disso, se ele tivesse forças suficientes, não precisaria temer a ninguém quando voltasse para a seita. Roar! De dentro do desfiladeiro veio um grito. Zhao Feng imediatamente saltou para fora da lagoa. Esse som veio claramente do lobo gigante de olhos azuis. Zhao Feng usou o leve passos flutuante e chegou à entrada da caverna. Através das fendas, ele viu as cenas do desfiladeiros. Do outro lado, alguns seres humanos aparecerão. Humanos. Zhao Feng primeiro ficou feliz, então seu humor morreu novamente. Somente os mestres marciais seriam capazes de enfrentar bestas mortais de alto nível. O olho esquerdo de Zhao Feng viu que a uns 5 quilômetros de distância da caverna, havia 2 homens e uma mulher. Suas idades estavam em torno de 17 ou 18 anos, o mais velho tinha cerca de 20 anos. Com sua idade, era quase impossível para eles serem um mestre marcial. Na mente de Zhao Feng, os anciãos da seita eram em torno de 70 ou 80 pessoas. Mas o lobo parecia desconfiar dessas pessoas. As 3 pessoas usavam as mesmas roupas, parecia que eram da mesma seita. Por estarem a 5 quilômetros de distância, Zhao Feng não conseguia ouvir suas vozes, pois suas orelhas não eram tão afiadas quanto seus olhos. Neste momento, o jovem na frente disse fracamente: "Este bastardo parece ter alguma inteligência. Isso não é nenhum desafio." O outro jovem disse desdenhosamente: "Deixe-o para mim." A garota disse: "Claro, pequena irmã Yuan. Suas habilidades reais de combate são muito fracas, você não pode sequer matá-lo em um movimento." Os jovens na frente disseram. Se Zhao Feng pudesse ouvir o que estavam dizendo, ficaria chocado. Logo, ele observou a menina caminhar em direção à besta mortal de alto nível. Voo! O lobo gigante de olhos azuis se aproximou da garota. Meu Deus! Zhao Feng ficou surpreso. Aquela garota ia morrer. O olho esquerdo de Zhao Feng foi utilizado ao máximo. O mundo inteiro desacelerou dezenas de vezes. Pausa. A garota em sua visão flutuou. Suas mãos de jade levemente balançou no ar e uma luz de cor azul se formou nelas, e então voou para a cabeça do lobo. SSSS. A pele mais dura do que o metal do lobo gigante foi facilmente cortada. O lobo gritou quando sua cabeça explodiu. Hong! O cadáver caiu no chão. Zhao Feng ficou chocado. Seu olho esquerdo ainda estava pulsando. Dentro da dimensão escura seu olho, a luz verde se dividia em 2 figuras. Um deles era o lobo, enquanto o outro era a menina. Os 2 números se fecharam um no outro. A menina acenou, simplesmente balançou a mão. Seu ataque continha ideias muito profundas para Zhao Feng para entender como ela matou o lobo em um golpe. A cena em sua mente foi repetida de um lado para outro, Zhao Feng ficou aturdido como se estivesse em transe. Estava tão concentrado que nem percebeu que as 3 pessoas saíam. Pequena irmã Yuan, embora o seu adversário estava muito fraco, o poder desse movimento não foi ruim. O jovem na frente elogiou. Quando Zhao Feng abriu os olhos, não havia mais ninguém dentro do canhão, apenas o cadáver do lobo gigante de olhos azuis. Tudo o que aconteceu foi como um sonho.
Mas se abrir seu olho esquerdo, a cena da menina que matava a besta mortal de nível elevado seria repetido para frente e para trás.